FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 22 de maio de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura máxima atinge os 27 graus. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus em Goiânia. 7-1. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, o governo tenta de novo conter queda do PIB pelo consumo. Folha de São Paulo, governo reduz impostos para estimular consumo. O estado de São Paulo, como em 2008, o governo corta IPI de carros e amplia crédito. Correio Brasiliense, carro fica até 10% mais barato a partir de hoje. Valor econômico, o governo corta IOF e reduz a zero juro real de máquinas. Estado de Minas, apelo para a segurança privada. Onda de arrombamentos leva lojistas a articular a contratação de vigilantes para trabalhar à noite. Jornal do Comércio, o pacote estimula a compra de veículos. 0 hora, pacote torna venda a crédito mais barata e reduz o preço do carro. Brasil Econômico, HIM finalmente chega ao Brasil e já tira executivos da concorrência. O Popular, transporte, tarifa subiu, lotação é a mesma. Diário da Manhã, Cachoeira depõe hoje na CPI. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo visita amanhã às 10 horas a nova agência do VaptVupt de Trindade. A agência funciona no espaço de 482 metros quadrados no setor Vila Pai Eterno. Com o novo espaço será possível ampliar em 10% o total de pessoas atendidas mensalmente. E ontem o governador esteve na cidade de Mineiros, onde lançou obras. O governador Marconi Perillo lançou na manhã de ontem as obras do programa Rodovida Urbano e também vistoriou as obras do Rodovida Reconstrução em Mineiros. Dentro do município, a meta é asfaltar mais 3 bairros, o setor Aeroporto, o setor Iores e o Parque São José, e também recapear cerca de 356 mil metros quadrados. Já na GO 341, entre Mineiros e a divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul, vão ser recapeados mais de 114 quilômetros de pavimento e gastos cerca de 14 milhões de reais do Fundo de Transportes. O governador explica por que faz questão de acompanhar as obras do programa. Conferir se está ficando bom, se a qualidade é boa, de acordo com o que está no contrato, se as obras estão no ritmo que nós queremos. Aqui em Mineiros nós estamos entregando à prefeita recursos no valor de 2 milhões de reais para pavimentação urbana em 3 bairros importantes. Vamos visitar uma obra de reconstrução rodoviária de 102 quilômetros e estamos dando início ao recapeamento de 350 mil metros quadrados de vias urbanas. Isso vai transformar Mineiros numa cidade mais bela ainda. A prefeita de Mineiros, Neiba Barcelos, agradeceu os recursos trazidos pelo governo do estado. Receber a ajuda do governo para melhorar nossa malha viária urbana, para fazer pavimentação asfáltica é extremamente importante para o nosso município. Parabéns ao governador Marconi Perillo, ao governo do estado, por ser um governo tão municipalista e ajudar a qualidade de vida dos municípios
municípios. Segundo o governador, as obras do Rodovida Urbano são mais rápidas e podem ficar prontas em 3 meses. Já as do Rodovida Reconstrução devem ser finalizadas em setembro deste ano. Acompanhavam o governador na visita o deputado federal Leonardo Vilela, o secretário-chefe da Casa Civil, Vilmar Rocha, e o presidente da GETOP, Jaime Rincon, além de outras autoridades. Como última atividade em Mineiros, Marconi Perillo e a comitiva vistoriaram o início das obras de asfaltamento na Avenida Antônio Carlos Paniago. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O vice-governador José Elton Júnior esteve em Montevidéu, onde participou da solenidade de inauguração das novas instalações do Fórum do município. Na ocasião, José Elton anunciou a obra de pavimentação da GO 050 até o entroncamento com a GO 184. A obra terá recursos do BNDES e valor estimado de 35 milhões de reais. A previsão é de que o processo licitatório seja concluído no segundo semestre deste ano e o início das obras para 2013. Secretário de Articulação Política defende financiamento público nas campanhas eleitorais. O secretário estadual de Articulação Institucional, Daniel Goulart, afirmou nesta segunda-feira que o governo estadual vê o depoimento à CPMI, que investiga o caso Carlinhos Cachoeira, como uma forma de esclarecer todos os contratos com a Delta e provar que não houve envolvimento do governador Marconi Perillo com o contraventor. Para Daniel Goulart, o financiamento público de campanha é uma forma de evitar problemas como esse no futuro. Eu acho que a lição que poderia ser tirada é a que culminaria na reforma das reformas, que é a reforma política. Enquanto as eleições nesse país forem financiadas pelas empresas, eu acho que nós vamos ter esse problema, porque empresário não dá dinheiro de graça para ninguém, empresário faz investimento. Ainda de acordo com Daniel Goulart, o nome do PSDB para disputar a Prefeitura de Goiânia esse ano continua sendo Leonardo Vilela. Segundo o secretário, Leonardo já esclareceu as citações de seu nome na Operação Monte Carlo, realizada pela Polícia Federal em fevereiro. Apresentamos o Leonardo Vilela, que tem o nome citado na operação da Polícia Federal, mas nada que o incrimine, né? Apenas pedindo um emprego para a filha dele e tudo, encontros, não tem absolutamente nada que o incrimine, tanto é que ele não está sendo investigado, não foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gugel. Fala que ele está tranquilo, já deu as explicações ao partido, ele continua sendo o pré-candidato do partido. A CPMI, que investiga os dados da Operação Monte Carlo no Congresso, deve ouvir Carlinhos Cachoeira nesta terça-feira. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-7. O escritório do deputado federal Ronaldo Caiado, localizado no setor marista em Goiânia, foi invadido nesta segunda-feira. De acordo com Caiado e com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, nada havia sido roubado. Segundo Ronaldo Caiado, a perícia técnica que esteve no escritório político informou que nenhuma impressão digital foi achada. O deputado disse que não tem suspeita sobre o autor e o motivo do arrombamento. Já o deputado Pedro Chaves, do PMDB goiano, volta a defender a sinalização de limite de velocidade nas rodovias federais. Até 2003, vigorou exigência de instalação de placas de sinalização avisando ao motorista da existência de fiscalização eletrônica nas rodovias. Ela foi suspensa por 5 anos, depois voltou a vigorar. Entretanto, no dia 22 de dezembro passado, entrou em vigor uma nova resolução no Conselho Nacional de Trânsito, suspendendo a sua obrigatoriedade. A medida levou o deputado Pedro Chaves, do PMDB de Goiás, a apresentar na Câmara Federal um projeto de decreto legislativo retornando à obrigatoriedade dessas placas. Porque eu vejo que as placas têm como principal objetivo diminuir o número de acidentes, alertar o motorista pela velocidade máxima, ao passo que quando você elimina as placas e coloca somente a barreira eletrônica, a gente percebe que, no fundo, existe uma vontade maior de arrecadar do que de preservar a vida, preservar acidentes. Portanto, a sinalização é fundamental para que o motorista observe o limite ali de velocidade. Então, nós apresentamos esse projeto de decreto legislativo justamente para que voltem as placas, as rodovias fiquem mais sinalizadas, para que assim a gente diminua o número de acidentes. Agora, quais as chances de aprovação dessa matéria de autoria do senhor? Eu vejo, estou conversando com os demais colegas, eu percebo um clima favorável na Câmara dos Deputados. O projeto está tramitando atualmente na Comissão de Viação e Transporte, em seguida vai para a Comissão de Constituição e Justiça e depois o plenário. Mas estou acompanhando de perto o projeto e creio eu que nós conseguiremos aprová-lo para que a sinalização volte para dar mais segurança aos motoristas, a todos os usuários, né, das rodovias brasileiras. A única exigência, segundo a resolução, é a de placas com velocidade máxima permitida. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h09. O mundo em sua casa. Política nacional.
O advogado goiano Rui Cruvinel, arrolado como testemunha de defesa do senador Demóstenes Torres, comunicou que não irá prestar depoimento hoje no Conselho de Ética do Senado. Segundo o presidente do colegiado, o senador Antônio Carlos Valadares, o advogado alegou que quer preservar a família. E hoje o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, vai depor na CPI, criada para investigar suas relações supostamente criminosas com empreiteiras e políticos. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu que a liminar concedida na semana passada não tem mais validade, já que a comissão concedeu à defesa de Cachoeira acesso a todo o material disponível. Celso de Mello também negou um outro pedido feito pelo advogado do empresário, ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, para que a suspensão do depoimento durasse mais 3 semanas. Ele argumentou que o material da CPI é muito amplo e que não teria condições de se informar sobre tudo em apenas uma semana. 7h10. O mundo em sua casa. Imagine um lugar que tem 99% de aprovação no atendimento. Esse é o VaptVupt do Detran. Olha aí, já chegou minha vez. Imagine dar um desconto tão grande que motos e carros populares só pagam metade do IPVA e entregar sua carteira de habilitação em apenas 5 dias. Bom, né? E já funciona. É um novo Detran para você. O trabalho do governo melhora a sua vida. Secretaria das Cidades. Detran. Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O cantor Leonardo visitou no começo da noite de ontem o filho Pedro Leonardo. Pela primeira vez, ele o encontrou acordado após um mês em coma. Milagre existe, disse emocionado ao sair do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Leonardo afirmou que deixou o hospital renovado após a visita. 7h12. DERCAP instaura inquérito contra Carla Borges, chefe do Departamento de Licitação de Catalão, acusada de fraudes. Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública ouve Carla Rabelo, chefe do Departamento de Licitação da Prefeitura de Catalão, no sudeste do estado, acusada de fraudes. O titular da especializada, Jerônimo Borges, diz o que já foi apurado. Bom, esse inquérito eu recebi da DEIC, determinação nossa diretoria, para prosseguir nas investigações. Solicitei, no momento da Prefeitura de Catalão, toda a documentação no concerne às denúncias feitas no procedimento policial. O prefeito disponibilizou todo o procedimento. Agora, diante disso, já oficiei junto ao Tribunal de Contas do município para saber o que está ou não regular. Então, essa documentação está sendo toda analisada e as pessoas começando a ser ouvidas agora nesse procedimento. Então, agora está deslanchando. Há indícios que pessoas mortas há quase 5 anos ganharam licitações, mas o advogado de Carla, Carlos Barta, alega inocência da cliente dele. Na realidade, não existe nenhum inquérito instaurado contra a minha cliente. Houve denúncias anônimas que estão sendo apuradas, regularmente apuradas pelo delegado titular dessa especializada, mas estão sendo explicadas, porque todos os procedimentos licitatórios feitos na cidade de Catalão foram regulares e não há nenhuma irregularidade. Tanto é que nós trouxemos mais de 40 volumes com todos esses procedimentos para provar que nenhum deles foi irregular. O delegado Jerônimo Borges não quis citar nomes, mas disse que pretende ouvir nos próximos dias cerca de 30 empresas que estariam envolvidas. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. Homem acusado de matar criança atropelada enquanto fugia da polícia estava preso em Anápolis com nome falso. Preso em Anápolis no início do ano com o nome falso de Juliano Teixeira Francisco, Heider Oliveira Batista da Silva, de 23 anos, foi indiciado na Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito pela autoria do atropelamento e morte em novembro do ano passado, no setor Recanto das Minas Gerais, em Goiânia, da pequena Sara Rosa Coelho, de apenas 7 anos. Apesar de negar ser o autor do atropelamento, Heider foi reconhecido por 2 vítimas e uma testemunha, relata o titular da Delegacia de Trânsito, delegado Valdir Soares. Ele faz parte de uma quadrilha de roubo de carro e fizeram o roubo de um veículo em Goianápolis. Ele e mais um elemento de moto, usando capacete. Logo após o assalto, se evadiram para a cidade de Goiânia por Senador Canedo, era a rota que eles faziam. O senador Canedo passaram a ser perseguido por policiais militares. Ele entrou no Recanto das Minas Gerais, onde a vítima estava com a família num evento, atrapalhou a vítima, deixou no local, se evadiu do local, foi perseguido por um policial militar à paisana e trocou tiros e se evadiu do local.
A partir de então, nós passamos a monitorar as quadrilhas de roubo de carro. Ele caiu no mês de dezembro na Furtos e Roubos, numa prisão da PM, identificou com um nome falso. Através de membros da quadrilha, apontaram ele como participante desse crime. Fizemos reconhecimento com um policial militar às vítimas, reconheceram positivamente, fizemos retrato falado, só que ele evadiu da Furtos e Roubos. Continuou no mundo do crime e nós conseguimos identificá-lo no presídio de Anápolis e fizemos sua remoção hoje para estar apresentando à sociedade goiana. Indiciado por crime de homicídio doloso, Heider, que tem contra si 2 mandados de prisão, pode ser condenado a até 30 anos de cadeia. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h15. Gabinete de Segurança do Entorno de Brasília articula audiência sobre criminalidade, com o objetivo de definir medidas para diminuir o índice de violência na região. A audiência pública já tem data marcada, deve acontecer no dia 31 de maio em Lusiânia, mas ainda estão sendo definidos os aliados para a luta de combate à criminalidade. Além das polícias civil e militar, a ideia é buscar novos parceiros para o evento. Quem explica é o chefe de Gabinete de Gestão e Segurança Pública no Entorno, Coronel Divino Efigênio, que adianta, uma das medidas é a retomada da lei seca no entorno. O que vai se discutir é que essa lei seca passa a ser aplicável, entendeu? Por isso que a Secretaria de Segurança Pública do Gabinete vai dar apoio, respaldo aos agentes da Prefeitura para que a lei seja cumprida, né? Estabelece horários de abertura e de fechamento de bares e similares naquelas localidades do entorno, da cidade do entorno. Finais de semana, durante a semana. Então, o que nós queremos aí, o Ministério Público também, que é uma ação que foi mais cobrada pelo Ministério Público. A lei seca teve atuação eficiente por alguns anos. Com a redução no horário de funcionamento dos bares, houve redução no índice de criminalidade. Mas esta não é a única aposta. Outro foco é a realização de operações especiais. A Operação Cerrados para cumprimento de mandados resultou na prisão de 44 homicidas e um trabalho permanente de grupos específicos. Nós criamos 7 grupos de captura permanente, que foi 3 em Lusiânia, 2 em Águas Lindas e 2 em Formosa. São grupos integrados com a Polícia Militar e a Polícia Civil e que vão dar andamento, prosseguir o cumprimento dos mandados que existentes que ficarem abertos. Outra iniciativa do Gabinete de Segurança é a instalação de um posto de fiscalização na GO 010, perto da Ponte do Corumbá, em Lusiânia. O ponto vai contar com a atuação frequente do batalhão rodoviário para o combate ao tráfico de drogas ou transporte irregular. E ainda conta com o apoio da Força Nacional para identificar o crime organizado na região. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. O balanço do plantão policial nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Exatamente. Bom dia, ouvintes ao Brasil Central. Nas últimas 24 horas, nós tivemos aí 22 acidentes, com um total de 17 feridos e 2 mortos. Os acidentes mais graves saíram de pista ontem às 11 da manhã na GO 418, quilômetro 11, em Fazenda Nova. Gol placa HV 0310 de Rio Verde. Janaína Paula de Rezende com lesões. Emília Letícia Basílio Rezende do Couto com lesões e Jaqueline Paula Rezende de Oliveira fatal. Colisão frontal aconteceu na BR-060, quilômetro 232, entre Goiânia e Rio Verde, ontem por volta do 12h30. Moto placa NVV 4865 de Cesarina. O condutor Willemberto Rodrigues da Silva, 17 anos, portanto inabilitado, vítima fatal. O segundo veículo não identificado. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 4 pessoas são indiciadas por canibalismo em Pires do Rio. Suspeita de envolvimento no crime que vitimou em janeiro deste ano, na cidade de Pires do Rio, André Neves da Silva, de 33 anos, Maria José Ferreira, a negona, negou em depoimento ter qualquer tipo de participação no assassinato. Em depoimento exclusivo à Rádio Brasil Central, Maria José diz que um dos acusados contou a ela, no quintal da delegacia, como tudo aconteceu. O Marquinhos sentado conversando comigo, falou pra mim que não devia essa culpa, que estava lá na hora, mas não devia essa culpa. Aí eu peguei e falei, mas se você não deve, então esclarece de uma maneira clara, ô menino. Aí ele pegou e falou, negona, a única coisa que eu posso falar, que eu ouvi,
Foi que eu estava dormindo e acordei com aquela conversa assim. Eu falei que eu bebia seu sangue, que eu ia comer uns pedaços de você. Aí eles quando levantou, que chegou o rosto assim na porta que dava seta do quarto da cozinha, eles que viu assim, que no rosto do seu Simar descendo pro peito e pescoço, tava todo banhado de sangue. Aí eles que passou pra trás falou, o que é isso, seu Simar? Você tá ficando doido? Ele falou, não, fica de boa, isso é um serviço que eu fiz aqui agora. Aí ele pegou e falou, não, como que eu saio aqui? Me dá a chave daqui pra me sair. Ele falou, você não vai sair daqui agora não, você ainda vai fazer um serviço pra mim. Apesar de acreditar na história de Maria José, o delegado de Pires do Rio, Eduardo Eustáquio, diz que ainda é muito cedo para qualquer tipo de conclusão. Com essa declaração dela aqui, acaba de fechar que a coisa aconteceu dentro da casa dele, não na casa dela, do jeito que está aparecendo inicialmente. Estou julgando ela por dentro aí. Esse mãozinha, ele para sair fora e falar assim, eu não lembro de nada, minha cabeça foi droga demais, eu não lembro de nada. Mas ele está com medo, né? Então a coisa aconteceu, tudo indica lá mesmo. Acusado de ter comido o coração e o fígado da vítima, Fernando Celcimar Ferreira, de 34 anos, que foi preso em Minas Gerais na semana passada, é aguardado para chegar ainda hoje em Pires do Rio. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. 3 homens são presos acusados de tentar assaltar distribuidora na Vila Aurora Oeste. Leonardo Bento de Oliveira, de 27 anos, e os foragidos Fernando de Souza Lacerda Rodrigues, de 30 anos, e Mateus de Freitas, de 21 anos, foram presos pela Polícia Militar quando tentavam assaltar a Alice Distribuidora, na Rua Bento Silva, Vila Aurora Oeste, em Goiânia. O cabo Sérgio Gonçalves, da Polícia Militar, conta como a quadrilha foi surpreendida pela polícia. Fomos acionados por um dos funcionários do estabelecimento comercial, falando em voz baixa que estava acontecendo um roubo em andamento, na Rua 11 de Janeiro com a Bento Silva, e desligou. Nós deslocamos rapidamente ao endereço, nós não sabíamos a loja, mas ao chegar lá, deparamos com a loja grande e um indivíduo saindo desta loja. Momento em que eu o abordei, eu indaguei o que ele estava fazendo, ele falou que estava em busca de informação. Não convenci da situação, o coloquei para dentro da loja e no momento em que eu avistei 2 outros elementos no fundo do estabelecimento, portando arma e abordando os demais funcionários. Nesse momento chegou o apoio tático nosso do 7º Batalhão, nós fizemos adentramento, eles correram para o outro lado da loja, dispensando a arma e tentando se passar por funcionários da loja. Momento em que os próprios funcionários mostraram que eram eles os assaltantes, e aí nós demos voz de prisão. O cabo Sérgio Gonçalves explica que a quadrilha foi levada para o 6º DP. Foram levados para o 6º DP na cidade de Jardim. Nós encontramos R$ 1.703, 3 celulares e uma corrente de ouro que estava de posse dos 3 indivíduos. Um dos indivíduos conseguiu evadir do local. Eram 4 elementos. Nós apreendemos 3. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. A GESEP inaugura Centro de Inserção Social. A Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, a GESEP, vai inaugurar hoje o Centro de Inserção Social de Barro Alto. O estabelecimento abriga 24 detentos nos regimes provisório, fechado, semiaberto e aberto. O presidente do órgão, Edemundo Dias, falou sobre a importância dessa unidade para a região. É muito importante para a região porque ela não estava sob o comando da agência prisional. E nós temos recebido muita pressão aí do Ministério Público, do Judiciário, para assumir algumas comarcas. Então, é uma tranquilidade para a comunidade, para a população. Preso cometeu o seu crime, ele vai responder ali próximo aos seus parentes, aos seus amigos, recebe o apoio da própria comunidade, da família, e isso eleva a autoestima e o processo de recuperação desse preso. O presidente também aproveitou a oportunidade para destacar o que está sendo feito para sanar o déficit de vagas no sistema prisional. Nós temos um déficit de aproximadamente 4.000 vagas. Nós estamos produzindo 1.200 em parceria com o governo federal, 2 na região do entorno, uma em Formosa e uma em Anápolis. Só que essa unidade de Anápolis, por exemplo, nós temos 300 vagas para regime fechado, mas estamos tentando produzir lá cerca de 900 vagas. Lá nós vamos ter posto de saúde, nós vamos ter galpões de atividade múltipla, nós vamos ter uma série de regimes que podem ser cumpridos lá.
se a gente conseguir realmente construir isso, está na mão da JETOP, essas 1.200 vagas que a gente fechava, mais a gente feminino que a gente está tentando construir aqui por determinação da presidente Dilma, e mais algumas unidades que nós estamos reformando no interior, no prazo aí de 2, 3 anos, nós conseguimos produzir umas 2.000, 3.000 vagas. Isso vai desafogar o sistema prisional e vai melhorar, consequentemente, o tratamento dessas pessoas custodiadas. Durante o evento serão inaugurados 3 projetos de reintegração social dos presos: artesanato, aulas de espanhol e horta. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. O deputado Fábio Souza, do PSDB, quer agilizar a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. Para o deputado, o tráfico é um câncer social e defende a internação compulsória de dependentes químicos e a construção de centros de recuperação. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com ele. Bom dia, deputado. Bom dia, é um prazer falar com os amigos da Rádio Brasil Central. Deputado, em quais linhas a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack vai trabalhar? Olha, nós queremos criar, e o requerimento já está para ser apreciado pelos deputados, a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, para atuar junto com o Sistema de Segurança do Estado, ou seja, as polícias militares, civil, também o Sistema Judiciário, o Ministério Público e também o Judiciário, enfim, e todas as organizações sociais que têm um trabalho a respeito disso, e a sociedade organizada, a educação, profissionais de saúde, trabalhamos no enfrentamento a esse crescente índice de usuários de crack, de usuários de drogas, que tem assolado o nosso estado e assolado o nosso país. É uma verdadeira desgraça social. Uma pessoa viciada em drogas e um dependente químico, em especial do crack, nós vamos dar uma atenção especial ao crack, é uma pessoa que acaba destruindo a sua vida e levando a sua família junto com ele. O Estado precisa fornecer à família, fornecer a esse dependente químico ajuda para que ele saia dessa situação e combater os mecanismos que fazem ele entrar nessa situação, porque realmente é uma questão de saúde pública. Na prática, o que isso pode mudar na política, então, antidrogas no Estado, já que é papel dos entes, né, do Executivo, a promoção da saúde, já que o senhor falou que é um problema de saúde pública, já está previsto em lei. O que isso pode mudar na prática nessa política? Eu espero que muita coisa, porque os deputados têm a função de legislar. Nós temos a função de pesquisar junto a todas essas entidades que eu mencionei e também aquilo que está sendo feito no mundo, mecanismos para tratar dessas pessoas, para combater o tráfico de drogas e para prevenir. Eu penso que há 3 formas do sistema de segurança do Estado, do poder público, de combater o índice crescente de drogas. Prevenção, a gente tem que fazer de tudo para a moçada não entrar nas drogas, e isso só com acesso à educação, com acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, enfim, tudo aquilo que tira a pessoa de ter interesse nas drogas, né? Tem aquele ditado popular, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. Então a gente tem que ocupar a mente da moçada para que eles não queiram entrar em drogas. Segunda forma é tratamento médico para dependente químico. O dependente químico ele tem que ser tratado como um doente, porque ele é um doente. E aí eu sou a favor da internação compulsória, eu sou a favor na teoria, porque na prática hoje o Brasil não está preparado, isso tem que ser dito, é uma verdade, ele não está preparado para a internação compulsória ser prática. O Brasil não tem clínicas, o Brasil não tem centro de recuperações, o Brasil não tem um sistema único de saúde para receber essa turma. Enfim, nós temos que reavaliar isso. Eu sou a favor da internação compulsória, mas tem que ter mecanismos para receber essa turma. E a terceira forma é o combate ostensivo policial ao tráfico de drogas. Tem que combater. O traficante tem que ir para a cadeia, ele não pode ficar livre, ele não pode viver em sociedade. O traficante é tão, desculpa a expressão popular que eu vou usar, mas ele é tão mala que ele não é usuário de drogas. Ele sabe o que a droga pode fazer com ele. Então ele não usa drogas, ele só usa isso para viciar as outras pessoas. Então o senhor defende a internação compulsória de dependentes, mas só uma mudança na legislação pode propiciar essa internação. A frente vai atuar também no sentido de rever a legislação para fortalecer o combate ao crack? Olha, eu sou a favor da internação compulsória, mas eu repito, hoje o Brasil não está preparado para que isso seja aplicado. Nós temos que preparar o país, o estado de Goiás, para que isso seja aplicado. Como? Nós não temos clínica para receber essa turma.
O Sistema Único de Saúde não é preparado para receber essa turma. Então, eu sou a favor da internação compulsória, mas hoje nós não temos como. Agora, o Brasil está vivendo um momento muito importante. O deputado estadual ele não pode fazer nenhuma alteração no Código Penal, a não ser fazer pressão aos deputados federais, aos senadores, para que façam as alterações pertinentes. Mas o Brasil está vivendo um momento importante. Nós temos uma comissão formada por juristas, coordenados pelo ministro Gilson Dipp, do STJ, lá no Senado Federal, que está revendo todo o Código Penal, porque o Código Penal também é atrasado, ele é de 1940. Está revendo todo o Código Penal e vai apresentar um anteprojeto ao Senado com um novo Código Penal. Enfim, a gente pode utilizar essa reforma, usarmos a nossa pressão política como Assembleia Legislativa e pedir aos congressistas federais do Brasil, do nosso Estado em especial, para que pressione essa comissão e também aprove alterações dentro do nosso Código Penal para combater de forma mais ostensiva o crime, o tráfico de drogas. Hoje, a grande questão da violência no Brasil tem muito a ver com o tráfico de drogas. Deputado Fábio Souza, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Bom dia a todos, e essa guerra é mais um assunto, mais uma guerra que é responsabilidade de toda a sociedade brasileira e da sociedade goiana. Obrigada, deputado Fábio Souza, do PSDB, ele que trabalha para agilizar a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack. 7h31. Professores da UFG em Goiânia avaliam possibilidade de greve, mas no interior do estado, docentes já aderiram à paralisação nacional. No campus de Catalão, que tem cerca de 3.000 estudantes nos 21 cursos superiores, os professores já aderiram à greve, se juntando a outras 36 instituições públicas federais em todo o país, onde os docentes paralisaram as atividades. Em Goiânia, as negociações com o governo federal são feitas pela UFG Sindicato. A presidente da Associação dos Docentes da Universidade, Rosana Borges, considera que houve avanços na proposta do Ministério da Educação, mas a greve não está totalmente descartada. Vai depender do andamento das negociações em Brasília. A nossa avaliação, enquanto diretoria da UFG Sindicato e enquanto PROIC, Federação, é que há uma grande chance que não seja necessária essa paralisação. De acordo com Rosana Borges, além da incorporação de gratificações ao vencimento básico, os professores reivindicam a reestruturação da carreira docente. O que a gente está discutindo no GT de reestruturação de carreira é a composição de uma carreira para o magistério superior e para o ensino básico, técnico e tecnológico, que no caso são os professores dos institutos federais e dos colégios de aplicação, que coadune com a realidade atual das universidades, que coadune com as mudanças previdenciárias que ocorreram nos últimos anos no Brasil. É uma carreira na qual o professor ele possa ter a possibilidade de atingir o seu ápice antes da sua aposentadoria, porque a nossa carreira está ultrapassada, está defasada. A presidente da UFG Sindicato informou ainda que nova Assembleia dos Professores da UFG está marcada para o dia 3 de junho, com indicativo de greve para o próximo dia 11. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Após reajuste de preço na tarifa do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, o usuário reclama da qualidade do serviço. Durante essa semana, o Ministério Público Estadual vai examinar as planilhas de custo utilizadas como base de cálculo para o reajuste, válido desde o último domingo, dia 20 de maio, para toda a rede metropolitana da capital. Apesar do aumento ter um peso a mais no custo mensal, a decoradora de ambientes Maxirley Siqueira diz que o problema não é o preço da passagem, e sim a falta de ônibus em algumas linhas. A gente chega atrasada no trabalho por isso. Eu tenho percebido que eles consertaram o terminal e tiraram os ônibus de circulação. Para o auxiliar de logística, Reginaldo, o aumento deveria vir acompanhado de melhorias no sistema. O problema é que o transporte coletivo não desenvolve com o aumento da passagem. O transporte coletivo ainda é defasado, temos problemas, alguns terminais ainda estão precários. O presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, José Carlos Xavier, informou que a memória de cálculo do reajuste tarifário já foi entregue ao Ministério Público Estadual
estadual e garante que o repasse está de acordo com o estabelecido em contrato. O aumento está regularmente inserido no contrato e apesar de a população não gostar de aumentos, mas é absolutamente necessário para a recomposição dos custos da rede. O novo valor do bilhete passou de R$ 2,50 para R$ 2,70 e a tarifa do eixo Anhanguera também foi reajustada de R$ 1,25 para R$ 1,35. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. De 35. Goiânia é a segunda capital com menor índice de perda de água tratada no país. Em abril deste ano, o índice de perda de água tratada da capital de Goiás chega a 22%. Goiânia fica atrás apenas de Florianópolis, em Santa Catarina. No estado de Goiás, as perdas chegam a 30%, nível ainda bem inferior ao da média nacional. O diretor de produção da Saneago, Eduardo Afiuni, explica como é feito o trabalho para reduzir a perda de água tratada. Essa perda que a gente fala é uma perda da empresa, né? Então isso é dentro do sistema da Saneago. São reservatórios que vazavam e transbordavam, que hoje a gente praticamente não tem mais. São atividades comerciais que a gente desempenha. Então a gente começou com 40 maiores cidades. Essa perda, em janeiro de 2011, ela estava em 34,5%. E no final do ano já conseguiu cair para 31% em 2011. No início de 2012, a gente focou mais ainda nos 6 maiores sistemas que a Saneago tem, além de Goiânia. Então a gente pegou Goiânia, cidade de Rio Verde, Jataí, Trindade, Cidade Ocidental e Anápolis. E focou na diminuição de perda também nesse sistema. A gente conseguiu já esse ano diminuir para 30% o índice da Saneago. O diretor de produção da Saneago, Eduardo Afiuni, explica a importância da redução de perda de água tratada para a economia de Goiás. Tem vários benefícios para a população. Tem um benefício para a Saneago, que vai gastar menos, produzindo um metro cúbico de água mais barato. E, ao mesmo tempo, vai dispor de mais volume e qualidade de água para os nossos clientes. A partir de julho, o foco na redução de perda de água tratada vão ser os 5 municípios que apresentaram os maiores índices proporcionais de perda: Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Cidade Ocidental, Trindade e Anápolis. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Secretaria Municipal de Saúde inaugura centro de convivência para usuários de unidades psiquiátricas. A Secretaria Municipal de Saúde inaugurou nesta segunda-feira o Centro de Convivência Cuca Fresca, que tem como principal finalidade a interação dos usuários de unidades psiquiátricas de Goiânia. O centro, localizado na rua C-143, no Jardim América, será aberto também aos familiares e pessoas da comunidade. Segundo a responsável pelo centro, Marla Borges de Castro, o Cuca Fresca vai oferecer inicialmente oficinas de música, culinária e informática. Eles vão estar participando de atividades como práticas culturais, artísticas, de lazer, de educação e de saúde, levando em consideração a singularidade de cada usuário e o desenvolvimento da sua autonomia e do desenvolvimento de suas potencialidades. A coordenadora do Departamento de Saúde Mental do município de Goiânia, Heloísa Massanaro, destaca os benefícios que as atividades e a convivência no centro podem levar aos usuários. De acordo com ela, um dos problemas a serem vencidos é o corte do passe livre para os portadores de sofrimento mental, que pode dificultar as visitas ao centro e piorar o quadro de saúde dos usuários. As pessoas não estão tendo como ir. Mesmo nos serviços de tratamento, a gente já percebe uns 30% de ausência. E isso vai gerar crise, isso vai gerar maior problema de saúde, vai gerar uma qualidade de vida muito ruim para as pessoas. Elas precisam circular na cidade, precisam ir aos serviços, porque as idas delas aos serviços já foi planejada de acordo com a sua necessidade. A inauguração do Centro de Convivência Cuca Fresca faz parte das comemorações do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, 18 de maio. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Nova lei proíbe aluguel e venda de vagas de garagens para quem não mora no condomínio. A lei vale para garagens de prédios comerciais e residenciais em todo o Brasil. No caso dos edifícios garagem, nada se altera com a nova norma que surgiu justamente para adequar a medida já existente. Quem explica é o vice-presidente do Sindicato da Habitação em Goiás, Ronan Abreu Reis. A situação estava realmente fora do contexto, tendo em vista que em unidade residencial, tipo condomínio residencial, você alienar a fração ideal da garagem a terceiros não residentes
sempre poderia trazer um problema para o próprio condomínio, né? Tendo em vista que, em geral, os condôminos proprietários ou inquilinos, eles são responsáveis pelo pagamento de taxas, manutenções e tudo mais. E a garagem em si, ela é um apêndice da unidade privativa, apartamento ou sala, qualquer coisa assim. Então, você podendo aliená-la separadamente, você criaria uma situação de ter que estabelecer um padrão de taxa de condomínio separada para a unidade de garagem alienada a terceiros. Então, eu acho que houve por bem ser feita essa correção. A mudança foi feita também com o objetivo de garantir mais segurança aos condomínios. Só à exceção da medida, os edifícios garagem, ou no caso de residenciais, pode ser suspensa se houver autorização expressa na convenção de condomínio com a aprovação de 2/3 dos moradores. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. Selecionados no programa Bolsa Futuro têm até a próxima sexta-feira para efetuar a matrícula nos cursos de qualificação profissional. As matrículas devem ser feitas nas unidades onde as inscrições foram efetuadas. No total, 52 mil goianos se inscreveram ao Bolsa Futuro. 46 mil já foram selecionados e uma lista contendo os 4 mil restantes dessa primeira fase vai ser publicada nos próximos dias. De acordo com Mauro Fayad, secretário estadual de Ciência e Tecnologia, o Bolsa Futuro vai mudar a realidade do mercado de trabalho para os goianos. Eu tenho andado o nosso estado de ponta a ponta e a reclamação principal é que os melhores empregos vão hoje para as pessoas de fora, de outros estados. Então a ideia é preparar os goianos para que eles ocupem os melhores empregos e obtenham os melhores salários. Então nós estamos qualificando em todas as áreas da economia, no setor industrial, na agropecuária, serviços, construção civil, ou seja, preparar os goianos para os melhores empregos. A meta é qualificar 500 mil de trabalhadores até 2014. Desse total, 200 mil serão contemplados também com uma bolsa de R$ 75. Outros 300 mil goianos, independente de estarem inscritos em programas sociais, também podem se qualificar, conforme explica o secretário de Ciência e Tecnologia, Mauro Fayad. Dessas 500 mil vagas, 200 mil são cursos gratuitos mais incentivo financeiro. Essas 200 mil são para as famílias de baixa renda, famílias do Renda Cidadã, famílias do Bolsa Família. Outras 300 mil vagas são cursos gratuitos para qualquer goiano, independentemente do nível de renda. Só que, nesse caso, não há um repasse financeiro. A inscrição aos 60 cursos de qualificação profissional para quem não vai receber a bolsa pode ser feita no site da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é www.sectec.go.gov.br. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Goiás e São Paulo pela Copa do Brasil amanhã coloca frente a frente dois clubes que perderam de goleada na abertura do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Goiás foram liberados nesta manhã e o técnico Anderson Moreira começa hoje no treinamento da parte da tarde a definir a equipe que entra em campo amanhã às 9h50 da noite no estádio Serra Dourada, jogo contra a equipe do São Paulo valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Goiás, que teve a partida da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B transferida, estava marcada para hoje e agora acontecerá na próxima terça-feira, dia 29, contra a equipe do Ceará no estádio Presidente Vargas em Fortaleza. Outra mudança na equipe esmeraldina, esta por parte da diretoria, foi em relação à disponibilidade de ingressos para a torcida do São Paulo para este jogo de amanhã pela Copa do Brasil. Anteriormente, o presidente João Bosco Luz havia definido 10% do total dos ingressos para a torcida do São Paulo, mas, após o apelo da Polícia Militar,
que alegou que isso dificultaria o trabalho dos PMs devido à possibilidade da torcida do São Paulo comparecer em maior número. O presidente redefiniu a porcentagem, que passou de 10% para 30% do total dos ingressos. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. A Federação Goiana de Futebol marcou para hoje a entrega dos alimentos arrecadados durante a campanha Nota Show de Bola para a OVG. Em 63 jogos foram doadas mais de 200 toneladas de alimentos não perecíveis. A marca deste ano superou em 50 toneladas o total arrecadado em 2011. O presidente da Federação Goiana de Futebol, André Luiz Pita, confirmou para as 2h30 da tarde o início da solenidade na sede da Federação, na ala sul do estádio Serra Dourada. Também serão entregues os prêmios aos torcedores que deixaram seus dados durante a campanha Nota Show de Bola. Atlético vai à justiça para garantir direitos federativos de meio-campista. Daqui a pouco acontece a reapresentação dos jogadores do Atlético após o empate 0-0 na abertura do Campeonato Brasileiro, diante do Cruzeiro em Uberlândia. O técnico Adilson Batista com essa semana cheia para 2 partidas seguidas na Serra Dourada. Sábado diante da Ponte Preta e na quarta-feira diante do Grêmio. O diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, disse que vai entrar na justiça, já que tem um pré-contrato assinado em mãos do Meia Valber. Só que o jogador ainda não apareceu no clube e Adson Batista disse que não vai mais esperar o jogador. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. O atacante Didier Drogba deixou o Chelsea depois de ajudar a equipe inglesa a conquistar pela primeira vez a Copa dos Campeões da Europa. Sábado, o atacante da Costa do Marfim marcou o gol do empate em 1-1 no tempo normal e ainda o último pênalti que garantiu a vitória sobre o Bayern em Munique, na Alemanha. O atacante de 34 anos foi contratado em 2004 junto ao Olympique Marseille. No Chelsea conquistou ainda 3 títulos nacionais e 4 Copas da Inglaterra. Drogba não confirmou qual será seu próximo time. Conselho Deliberativo do Vila Nova demite ex-presidente em definitivo. Em Assembleia Geral ontem no Vila Nova ficou definido pelo Conselho Deliberativo Colorado que Eduardo Barbosa, presidente afastado do cargo, agora está efetivamente destituído do cargo. Por enquanto, Marcos Martinez, o primeiro vice que já estava trabalhando como presidente interino, permanece no cargo. A tendência é que aconteça uma nomeação para a efetivação de Marcos Martinez como presidente executivo do Vila Nova e que os demais cargos vagos, aí sim, nesse caso, seja feita eleição para que escolham os conselheiros para assumirem os demais cargos diretivos do Vila Nova. Em relação ao time de futebol, ontem à tarde a diretoria colorada anunciou a volta do atacante Pedro Júnior para defender o time na Série C do Campeonato Brasileiro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a extinção de 4 torcidas organizadas do futebol suspeitas de participar de brigas. Além disso, o promotor Roberto Lisboa também solicitou a proibição de torcedores envolvidos em confrontos de frequentar os estádios. Estão excluídas dos estádios paulistas a Gaviões da Fiel do Corinthians, Mancha Alviverde do Palmeiras, Fúria Independente e Guerreiros da Tribo, ambas do Guarani de Campinas. Às 7h49 do Esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. O transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Governador Marconi Perillo recebe embaixador da China para discutir investimentos em Goiás. Embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang, visitou ontem o governador Marconi Perillo. O objetivo do encontro foi estreitar os laços que já existem entre o Estado e a China. De acordo com o secretário de Assuntos Internacionais, Eli Shijiak,
o embaixador mostrou grande interesse em investir em Goiás. Na verdade, o estado de Goiás já tem 3 projetos muito importantes que estão sendo tratados entre o nosso governo e o governo chinês, sendo na área de agricultura e segurança alimentar, especialmente da implantação e transporte e exportação de soja, bem como a implantação de uma indústria de esmagamento de soja no estado de Goiás. Na área de energia, sendo que uma das maiores empresas do mundo, que é a State Grid, ganhou uma concessão de linha de transmissão de 600 quilômetros, sendo que desses 600 quilômetros, 350 quilômetros passam dentro do estado de Goiás e eles estão à disposição para abrir uma parceria com a nossa CELG Geração e Transmissão. Além do que, hoje, o próprio embaixador falou da possibilidade de abertura de uma siderúrgica dentro do estado de Goiás para transformação também de minérios de ferros e também trazer outras empresas da área de automobilística para o estado de Goiás. Eli Chidiac também falou sobre a atual relação da China com o estado de Goiás. A China é o maior parceiro do estado de Goiás hoje, bem como o maior parceiro do Brasil, e estão certamente só crescendo, especialmente na área agrícola e outras áreas. Eles são nossos maiores parceiros e gostaríamos também de ampliar ainda mais essa parceria com eles. No mês de julho, durante a transferência da capital para a cidade de Goiás, o governador pretende homenagear o embaixador chinês com a mais alta comenda do estado, a comenda da Ordem do Mérito Anhanguera. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Setor agropecuário de Goiás espera benefícios com possível política agrícola regional. Na abertura oficial da pecuária, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, por meio do secretário de Política Agrícola, Caio Rocha, fez algumas declarações do cenário agricultor em Goiás. Entre os destaques, o da regionalização da política agrícola no país para atender as demandas dos estados. O assessor técnico da Federação Estadual de Agricultura e Pecuária, Leonardo Machado, relaciona estas necessidades. As demandas que temos é um seguro rural que seja eficiente, que atenda aos anseios do produtor rural, um crédito rural que da mesma forma atenda toda a necessidade do produtor e políticas de comercialização, principalmente para pequenos produtores que tragam realmente, garantam realmente renda e fixem o homem mais no campo. O técnico da FAEG analisa o discurso do Ministério da Agricultura. É uma aproximação bastante interessante do que vai ser organizado pela CNA, né? Através de uma aproximação realmente das políticas agrícolas do produtor rural. Leonardo Machado ressalta ainda que é preciso estreitar o canal de comunicação com o Ministério da Agricultura para o atendimento da demanda de Goiás. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Inflação do aluguel acelera na segunda prévia de maio. O Índice Geral de Preços Mercado subiu 1% na segunda prévia de maio, puxado pelos preços no atacado. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o vice-presidente de locação de imóveis da Secov Goiás, Benjamin Ragonese, o IGPM é utilizado para a correção de contratos de aluguel. Ele explica o impacto do aumento do IGPM para o consumidor. A pessoa não precisa ficar assustada que esse índice é um índice que vai refletir negativamente, vai prejudicar a pessoa que está pagando aluguel. De maneira nenhuma. Ele está procurando fazer o equilíbrio. Existe uma distorção do aluguel da pessoa que já está morando dentro do imóvel e com o aluguel novo que é praticado no mercado. Então, ele está praticamente beneficiando aquela pessoa que é um bom pagador, que está morando no imóvel já 1 ano, 2 anos, 3 anos, então ele vem corrigindo os contratos num índice assim, mais excessivo. É diferente do índice praticado para aquele imóvel novo, aquele imóvel vago que vai para o mercado, em virtude de que a gente tem uma procura maior que a oferta, então o aluguel está um pouquinho mais alto do que esse índice praticado para a correção dos contratos. Isso só vai refletir sobre aqueles contratos que as pessoas já estão morando e que vai sofrer o reajuste no mês de junho. O vice-presidente de locação de imóveis da Secov Goiás, Benjamin Ragonese, explica quais são os setores de Goiânia mais procurados por quem quer alugar. As pessoas hoje eles procuram locar os imóveis onde eles têm maior facilidade de acesso. A questão
da localização próxima do trabalho, a própria locomoção dele, a facilidade dele ir e vir para o trabalho. E tem situações também que no início do ano é muito procurada as regiões próximas às faculdades. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. E no mercado financeiro, a cotação do dólar subiu para R$ 2,04. É o maior valor desde 18 de maio de 2009. 7,55. Quem trabalha no que gosta rende mais e pode até conseguir uma melhor remuneração, afirma a psicóloga. O mundo globalizado, com informações e estímulos que mudam em tempo real, a competitividade cada dia maior e a necessidade de se ganhar o suficiente para sobreviver, faz com que muitas pessoas optem hoje por um serviço que muitas das vezes nada tem a ver com ela. Apesar de todos esses entraves, quem escolhe o serviço não apenas pelo valor do salário, mas por realmente gostar da profissão tende, segundo a psicóloga Elizabeth de Oliveira, a ser mais feliz, render mais no trabalho e até a conseguir uma melhor remuneração. Fazer o que você gosta, estar envolvido com isso, vai além da realização profissional, mas tem uma satisfação por contribuir, por fazer o que gosta, por estar envolvido com aquilo que você escolheu fazer. Então, traz uma qualidade de vida, né? Não tem um sentido de obrigação, mas tem um sentido de realização, de complementar, né? De criar, de contribuir. Tem uma questão que eu acho que é fundamental, que é fazer o que gosta. Uma pesquisa divulgada este mês pelo Datafolha mostra que 3 em cada 4 brasileiros se sentem felizes com o trabalho, percentual que vem aumentando significativamente desde 2001. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nesta segunda-feira um pacote de medidas para estimular o crédito no país. Entre elas está a redução do IPI para a compra de carros, além da diminuição do imposto sobre operações financeiras, o IOF, para todas as operações de crédito de pessoas físicas, de 2,5% para 1,5% ao ano. A redução do IPI vale até 31 de agosto e a do IOF começa hoje. O objetivo é estimular a atividade econômica. No caso dos carros, o preço pode ficar até 10% mais barato. 7h57. Um artista plástico baiano foi barrado pela imigração espanhola e obrigado a voltar para o Brasil. Menelau Sete iria fazer uma exposição na Itália, mas nem a documentação em dia, nem o convite para participar do evento foram suficientes para que ele conseguisse chegar a seu destino. Menelau Sete, um dos artistas plásticos mais conhecidos da Bahia, participaria de uma exposição em Milão, na Itália, e da pintura de um painel numa cidade suíça. Quando desembarcou em Madrid, na Espanha, onde faria uma conexão, foi proibido de seguir viagem pelo Serviço de Imigração da Espanha. O Conselho Nacional de Justiça abriu um processo administrativo para investigar 2 desembargadores acusados de desviar mais de 10 milhões de reais de pagamentos de precatórios. Os magistrados ficarão afastados dos cargos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte durante o processo. O diplomata iraniano suspeito de molestar sexualmente de 4 meninas que estavam na piscina de um clube de Brasília em abril foi expulso pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã. Ele teria tocado em meninas de 9 a 14 anos. Num primeiro momento, a embaixada do Irã chegou a dizer que se tratava de um mal-entendido provocado por diferenças culturais, mas a investigação do Ministério iraniano afirmou que o comportamento do diplomata foi contrário às normas administrativas e à conduta islâmica. No Maranhão, uma suspeita de abandono de crianças levou uma jovem de 18 anos para a cadeia e a população da cidade se revoltou quando soube que ela acabou sendo assassinada pelas outras detentas na delegacia. A delegacia de Boa Vista do Gurupi foi totalmente destruída. Os moradores invadiram o local e atearam fogo em tudo, equipamentos, móveis e em 4 motos que tinham sido apreendidas. 2 carros, inclusive o único da polícia da cidade, também foram incendiados. Segundo a polícia, para ir a uma festa, Eliene deixou os 2 filhos, um de 11 meses e o outro de 3 anos, com a bisavó das crianças de 80 anos, que é cadeirante e tem problemas de saúde. 7h59, Noticiário Internacional. Um atentado de terroristas ligados à rede Al-Qaeda deixou mais de 90 mortos e 200 feridos em Sanaa, capital do Iêmen. O homem-bomba vestiu uniforme militar e se misturou aos soldados que participavam do ensaio para um desfile marcado. O alvo era o ministro da Defesa, mas ele escapou sem ferimentos. A Al-Qaeda, na Península Arábica, declarou que o atentado foi uma retaliação à ofensiva apoiada pelos Estados Unidos contra radicais islâmicos que atuam na província de Abiyan, no sul do Iêmen.
Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Frederico Pita e Thaís Oliveira. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.